Você já parou para pensar em como que o ser humano é complexo naquilo que ele diz querer? Quando estamos num dia de sol, a gente reclama porque está calor e queremos a chuva. Quando está um dia de chuva, a gente reclama que está muita chuva, que está muita água, que está inundando tudo, e a gente deseja dias de sol. Quando nós somos crianças, a gente reclama que não tem liberdade e quer se tornar adulto. Quando a gente é adulto, a gente reclama que tem muita responsabilidade e gostaria de voltar ao tempo de ser criança. Já parou para pensar, se tudo fosse como a gente quer, que bagunça não seria? Mas graças a Deus que as coisas não são do jeito que a gente quer. As coisas são do jeito que Deus programou, do jeito que Deus planejou para que elas acontecessem. E Deus, em sua infinita sabedoria e soberania, preparou para cada um de nós, em cada momento específico da nossa existência, privilégios e responsabilidades que nós devemos usar para o louvor da glória dele. Nós estamos trabalhando a epístola de 1 João, e nós já vimos aqui a introdução que ele deu nos primeiros versículos, falando sobre a pessoa de Cristo Jesus, sobre o verbo que se fez carne, sobre a sua aparição, sobre a sua pré-existência. E vimos ele discorrer no restante do capítulo 1 até o versículo 11 aqui do capítulo 2, sobre os testes que o cristão, sobre os testes que aquele que está em Cristo passa em sua vida. O primeiro teste é o teste moral, onde nós somos convocados a viver uma vida de santidade diante de Deus a quem nós servirmos. Nós somos desafiados a espelharmos a imagem de Cristo Jesus, a vivermos em justiça, a amarmos a justiça e a vivermos em retidão de vida. Em 1 João, aí no capítulo 2, versículo 3, ele diz: nós sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Ainda no capítulo 2, versículo 6, ele diz: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E o segundo teste é o teste social, que é um chamado ao amor, ao verdadeiro amor, ao amor uns aos outros. No capítulo 2, versículo 10 e 11, ele diz: quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa nenhuma de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Resumindo então, João está dizendo que aqueles que estão em Cristo, eles são separados para um novo Senhor, ou seja, vivendo em santidade. Esse é o nosso teste moral. E nós também somos separados para um novo amor, novas afeições, um amor não egoísta, mas um amor que se doa em favor do outro. Esse é o teste social. João então está abordando, os seus leitores de uma forma fantástica. Nesse início aqui, até o capítulo 2, versículo 11, ele está tratando com a igreja de forma geral, de forma ampliada. É como se ele estivesse utilizando uma câmera com uma lente zoom. Quando nós utilizamos uma câmera com uma lente zoom, nós conseguimos dar um foco em algo específico e deixar um pouco embaçado todo o resto da cena. Mas esse restante que está um pouco embaçado não deixou de fazer parte da fotografia, não deixou de fazer parte do todo. Apenas está um pouco desfocado porque precisamos dar uma atenção maior em alguma coisa específica. E no trecho que nós iremos tratar hoje, que é 1 João, capítulo 2, versículo 12 ao 14, é isso que João está fazendo. Ele sai um pouco agora do macro e vem para o micro. Ele dá um zoom óptico naquilo que ele quer chamar atenção para algumas partes específicas da igreja. Nessa seção aqui, nós conseguimos enxergar uma sequência dupla e se refere a 3 grupos específicos dentro da igreja, que são os filhinhos, os jovens e os pais. Nessa seção nós encontramos 6 expressões, nem todas essas duas aqui sequências. 2 dessas expressões se repetem, que são as expressões aos pais e as expressões aos jovens. Então atente comigo ao que diz o texto. 1 João capítulo 2, versículo 12 ao 14. Escrevo a vocês, filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevo a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escrevo a vocês, filhinhos, porque vocês conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque vocês conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno.
Iremos discorrer então nessa devocional o que é que João está querendo dizer para cada uma dessa classe da igreja. A primeira classe que João se refere é aos filhinhos. Eu gostaria aqui de salientar que todas as informações que iremos discorrer aqui, a princípio, são informações válidas para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas lembrem-se, João aqui está saindo um pouco do macro, está falando com uma voz mais pastoral para cada uma classe específica da igreja. E eu gostaria muito que cada um de nós pudéssemos nos identificar em qual classe que nós estamos, de acordo com a palavra de Deus, e sermos edificados por meio das orientações que João dá. Ele se dirige aos filhos, aos filhinhos. No versículo 12 ele diz: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. João está deixando claro para aqueles que estão adentrando a fé cristã, para aqueles que são novos convertidos, que eles têm os seus pecados perdoados. Mas João está lembrando para eles, os seus pecados não são perdoados por causa de vocês. Os seus pecados são perdoados graças a Cristo. E no versículo 14 João diz: Filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. E o que João quer dizer é o seguinte, é que esse conhecimento não é meramente intelectual, não é um conhecimento apenas da cabeça, mas é um conhecimento de relacionamento pessoal. Ou seja, o resultado do perdão de Deus em relação aos nossos pecados, através de Cristo Jesus, esse perdão nos leva a uma verdadeira intimidade e comunhão com o nosso Senhor. Então essa é a palavra de João para os novos. Vocês têm os seus pecados perdoados em Cristo e por isso vocês conhecem, por isso vocês têm intimidade com o Pai. A segunda classe de cristãos que João dirige a sua palavra é para os pais, né? E ele repete aqui duas vezes a mesma declaração, no versículo 13, verso A, e no versículo 14, verso B, onde ele diz: Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Fica muito claro, de acordo com os versículos iniciais de 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 5, fica muito claro que aqui João está dizendo que, se referindo que aquele que existe desde o princípio, aquele que é desde o princípio é Jesus Cristo. E torno a dizer, essa palavra conhecer aqui, denota não apenas um conhecimento intelectual, mas denota uma comunhão íntima e uma comunhão pessoal com o Senhor. Ou seja, a comunhão com Deus é uma realidade de todos aqueles que estão em Cristo, de todos aqueles cristãos genuínos. Mas a comunhão ela não para no ponto inicial. A comunhão com o Senhor na vida do cristão, ela deve dar sequência ao amadurecimento, ao aprofundamento, à medida que o tempo vai passando. É isso que João quer lembrar aos pais, aqueles mais experientes na fé. Ou seja, nós somos chamados, né? É esperado daqueles mais velhos na fé que eles possam expressar um relacionamento mais íntimo. É esperado que aqueles mais experimentados na fé possam expressar um amadurecimento crescente e mais significativo na vida com Deus. Aqui nesse livro, Sã Doutrina, que faz parte também da série 9 Marcas, ele diz como uma igreja cresce no amor e na santidade de Deus. Ele vai falar uma coisa muito interessante aqui na página 63. Ele diz: se afirmamos que cremos na sã doutrina, mas não amamos a Deus e ao nosso próximo, então algo está errado. Muito provavelmente há um descompasso entre mente e coração. Quando deixamos de aplicar a doutrina ao coração, às emoções, aos desejos, aos afetos, às esperanças, aos anseios e aos medos, nós estamos esquecendo o propósito da doutrina. Precisamos plantá-la bem fundo em nossos corações, para que o fruto da conformidade com Cristo possa crescer em nossas vidas e em nossas igrejas para o louvor da glória de Deus. Ser maduro na fé não significa apenas ter conhecimento intelectual, saber se o livro faz parte do Antigo Testamento, do Novo Testamento, saber como é que funciona a estrutura de organização do Antigo Testamento entre livros do Pentateuco, histórico e por aí lá vai. Não significa saber de cor versículos da Bíblia, né, e recitá-los. Amadurecimento espiritual significa vida prática.
O amadurecimento espiritual em nossas vidas não é definido por aquilo que conhecemos, mas por aquilo que vivemos. E com isso aqui eu gostaria de alertar aqueles mais experimentados na fé sobre a responsabilidade. O tempo que nós temos como cristãos deve nos levar a uma intimidade e a uma comunhão que glorifique a Deus. E que isso se torne exemplo e encorajamento para aqueles cristãos mais novos. Com isso eu quero dizer que nós devemos ser exemplos dignos. É muito importante que os cristãos mais maduros, que os cristãos que têm mais experiência na fé, mais tempo na fé, sejam exemplos dignos de serem imitados por cristãos mais novos e principalmente pelos novos convertidos. A terceira classe aqui de irmãos, de cristãos, que João dá zoom, né, e quer falar de forma mais próxima, é aos jovens. Ele retrata a sua palavra aos jovens no versículo 13b e no versículo 14, o verso C. No versículo 13, ele diz o seguinte: escrevi a vocês jovens porque venceram a batalha contra o maligno. Mas ele tem um acréscimo no versículo 14, o verso C, onde ele diz: escrevi porque vocês são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vocês e porque vocês venceram o maligno. Esse termo aqui, permanecer, significa uma ação que se mantém constante. Então nos traz a ideia de alguém em quem a palavra permanece, é alguém que dá espaço para que essa palavra continue gerando uma atuação contínua daquele que a palavra está presente. João também diz que os jovens são fortes. Contudo, ele deixa muito claro aqui que essa força não vem dos próprios jovens. Essa força vem do fato de a palavra permanecer neles e eles permanecerem na palavra. Então os jovens só são fortes se estiverem na palavra e a palavra permanecerem neles. Por fim, João então diz que estes jovens eles venceram o maligno. A vitória sobre Satanás se encontra em uma força que é maior do que ele. E nós não temos essa força. Então como pode João estar dizendo que os cristãos, os jovens, né, aqueles que estão na fé em Cristo, como é que ele pode dizer que nós vencemos o maligno? Nós somos vitoriosos quando nós permanecemos na palavra e ela permanece em nós, e por isso nós nos apropriamos da vitória de Cristo Jesus. A vitória de Cristo sobre o inimigo se torna a nossa vitória pela fé, por compreendermos isso por meio da palavra. Lá no Salmo 119, versículo 9, o salmista diz: como é que pode o jovem manter a sua conduta, manter a sua vida pura? Ele responde dizendo que para ele fazer isso, ele precisa viver de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a tua palavra. A única forma então de um jovem, ou a única forma de qualquer cristão obter vitória sobre o inimigo, é saturando a sua mente com a palavra de Deus, para que somente assim nós possamos resistir ao dia mau. Gostaria então de dar uma palavra aos jovens, aos novos. Não desperdice a sua mocidade. Utilize o vigor, utilize a força que o Senhor te concedeu para o louvor da glória dele. Não perca a sua vida. Não utilize tudo que você tem hoje para si mesmo, para os seus próprios benefícios e interesses. Não desperdice o seu tempo. Não desperdice a sua inteligência com coisas fúteis, com coisas momentâneas. Faça valer a sua juventude. Faça valer a sua vida. Deus a deu com um propósito santo e específico. O louvor da glória dele. Gostaria de concluir então dizendo que nós precisamos ser sábios em cada etapa da nossa vida cristã e vivê-las de forma intensa para o louvor da glória do Senhor. Como novos convertidos, nós precisamos nos alegrar pelo privilégio do perdão e, além disso, desenvolver e aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Não estagnar no início da caminhada, mas continuar crescendo progressivamente. Desejar ardentemente se alimentar da palavra do Senhor. Não desperdice o seu tempo. Se você é novo na fé, não desperdice o seu tempo com coisas que não vão trazer um crescimento na sua vida. Aproveite o tempo que você está tendo nessa pandemia para crescer na fé. E outra, busque auxílio, ajuda, pessoas que possam cuidar de você, pessoas mais experimentadas na fé, para que possa te ajudar no seu crescimento com Deus.
Como jovens, nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós já ouvimos e nós já aprendemos da palavra de Deus e permanecer nela para que nós possamos resistir à cilada do inimigo. O que é que você tem feito da sua juventude? O que é que você tem feito de tudo aquilo que você já tem ouvido sobre a palavra, de tudo aquilo que você já aprendeu? Não seja um baú que guarda a informação e não utiliza para nada. Seja uma vida que foi transformada e regenerada pelo Espírito e ponha em prática tudo aquilo que você já tem aprendido e ouvido da palavra do Senhor. Como pais, como cristãos mais experientes na fé, como cristãos que já têm um tempo que se espera que essa experiência, essa maturidade seja genuína e verdadeira, nós devemos usar desse tempo que nós temos, que nós já passamos com o Senhor, para ensinar e para dar exemplos, para servir de modelos para aqueles que são mais novos. Você tem sido exemplo de verdadeira fé cristã para aqueles mais novos, ou você tem sido uma pedra de tropeço que tem atrapalhado estes mais novos a crescerem na fé em Cristo Jesus? A minha oração neste momento, e eu desejo que você também se coloque diante de Deus em oração, depois dessa devocional, rogando a Deus misericórdia sobre as nossas vidas, e que Ele possa nos inspirar por meio do Seu Espírito Santo a praticarmos a Sua palavra, a colocarmos a Sua palavra em prática, para que nós possamos experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.